E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai ver se ainda tá valendo a pena comprar a televisão Q80A no ano de 2022. Inclusive a Q80A é a televisão que tá aqui atrás de mim, inclusive. Sem enrolar pessoal e sendo bem direto, sim, a televisão Q80A é uma televisão muito boa. Tem uma boa imagem, um bom brilho, um bom nível de preto, até porque ela tem um bom recurso de escurecimento local, também tem um bom som, tem um bom sistema, então sim, de forma geral, se trata sim com certeza de uma boa televisão. Além disso, a televisão tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tem uma porta HDMI 2.1, sim, seria legal se tivesse mais de uma porta HDMI 2.1, mas enfim, com ela tu consegue, por exemplo, já jogar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, e ela também possui a tecnologia ali VRR, que é sempre bom explicar, é aquela tecnologia para ajudar a imagem do jogo a ficar mais fluida na tela, no caso dos jogos que possuem ali algum tipo de oscilação na taxa de quadros por segundo. Então tudo bem que a televisão é boa, vocês já entenderam, é boa para jogos de videogame, para ver filmes, ver séries e tudo mais, mas será que realmente vale a pena? Assim pessoal, para saber se realmente vale a pena uma televisão, além da gente saber se a televisão é boa ou não, existe pelo menos dois detalhes que eu acho que vale a pena a gente dar uma investigada. Uma delas é a questão do preço, né? Porque tudo bem, é bom, mas não vale pagar 20 mil reais, por exemplo. E além da questão do preço, outra coisa que é sempre interessante dar uma olhadinha é em relação à concorrência, né? Porque, sei lá, vai saber que se tem uma televisão parecida por um preço menor, por exemplo. Em relação a essa questão do preço, a gente já fez um vídeo bem completo falando só do preço da televisão Q80A. A gente investigou o histórico passado, né, das últimas promoções por qual essa televisão vem passando e mostrou lá para vocês o que a gente considera ser um bom preço para a televisão Q80A. Se você quer assistir esse vídeo, a gente vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição. E além disso, pessoal, sempre vale a pena avisar que sempre que essa televisão ou outras televisões de fato aparecem lá com bons preços, com boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre avisa vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, é de graça para entrar. Se tu quiser fazer parte, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição também. Então vamos direto aqui para a questão da concorrência, pessoal. E sinceramente falando, quando a gente pega todas as televisões de resolução 4K na mesma faixa de preço, que tem também, por exemplo, recurso de escurecimento local, sinceramente eu não vejo muitas concorrentes para a televisão Q80A da Samsung aqui no Brasil. Por exemplo, quando eu penso numa concorrente para a televisão Q80A aqui atrás, a primeira televisão que me vem na cabeça é a televisão NanoCell da LG, a Nano 85, porque é uma televisão que também tem um recurso de escurecimento local, é uma televisão ali 4K e dependendo ali da oferta, do preço, tá numa margem de preço parecida. Então quando eu penso numa concorrente para Q80A, eu penso diretamente na NanoCell Nano 85 da LG. Entretanto, quando eu faço a comparação, quando eu vejo de forma geral as duas televisões, eu prefiro com certeza muito mais a televisão Q80A da Samsung. E por que eu prefiro a televisão Q80A da Samsung? Assim, pessoal, a televisão NanoCell 85 a gente já testou aqui no canal. E quando eu penso nas duas televisões, eu penso direto na televisão Q80A, né? Eu penso direto em pegar ela, porque ela tem uma coisa que ela consegue ser bem mais competente se comparado à NanoCell 85, que é o recurso de escurecimento local. As duas televisões têm um recurso de escurecimento local, que é uma tecnologia para ajudar o nível de preto ser mais profundo e também ajudar no contraste da imagem. Só que o recurso de escurecimento local na Q80A é muito melhor e muito mais preciso. Já na televisão Nano 85, ele é feito de uma forma mais básica e mais simples. Então, para mim, quando eu penso nas duas televisões, especialmente por causa desse motivo, eu com certeza prefiro pegar a televisão Q80A da Samsung. Mas eu também queria deixar claro, pessoal, que eu não estou querendo dizer com isso que a televisão Nano 85 da LG seja ruim, tá? Até porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão preferir a Nano 85 por conta de alguns recursos que ela tem que não está presente na Q80A aqui atrás, como por exemplo o fato da Nano 85 ter o Dolby Vision, que é um recurso que não está presente aqui na televisão Q80A. Mas pelo menos para o meu gosto pessoal, ter um melhor recurso de escurecimento local, como é o caso da Q80A, pelo menos para mim é mais relevante
do que ter Dolby Vision, por exemplo, especialmente se você for usar sua televisão aí em um ambiente mais escuro, porque é exatamente nesse ambiente que o recurso de escurecimento local faz uma diferença maior. E aproveitando que eu falei da televisão Nano 85, se você está interessado nessa televisão, vai uma dica rápida aqui para fazer esse vídeo aqui. Quando eu estava pesquisando, as possíveis concorrentes da Q80, eu vi que muitas lojas estão cobrando R$ 4.700 na Nano 85, um preço que sinceramente eu acho muito alto. Só para vocês terem uma ideia, lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai estar aqui embaixo, a Nano 85 já apareceu por várias e várias vezes por preços inferiores a R$ 4.000. Então fica uma dica rápida aí, caso alguém esteja pensando em pegar a Nano 85, entra no grupo, assim que aparecer uma oferta a gente também avisa lá. Mas enfim, pessoal, tem alguma outra concorrente para Q80 além da Nano 85? Sinceramente falando, pessoal, eu não consigo pensar em nenhuma outra televisão 4K nessa faixa de preço que também tenha recurso de escurecimento local, que seria uma concorrente para a televisão Q80. Talvez se no futuro a Philips, a TCL ou alguma outra marca lançarem uma concorrente, talvez a situação mude. Mas no momento atual, realmente a única concorrente que eu imagino para Q80 e que faça mais sentido de fato ser uma concorrente é a TV Nano 85 da LG. Mas se por acaso vocês acharem que eu estou esquecendo de alguma televisão que pode ser uma boa concorrente, coloca aqui embaixo no campo de comentários. Sempre é bom lembrar que eu estou considerando concorrente uma televisão 4K, mais ou menos na mesma faixa de preço, talvez 200 mais caro, R$200 mais barato, e que também tenha recurso de escurecimento local. E nesse critério que eu estou usando, eu não consigo pensar em nenhuma outra televisão. Eu sei que algumas pessoas podem falar, mas tem a OLED C1, será que não é uma concorrente? Sim, de fato daria para comparar essas duas televisões, mas pelo menos no momento em que a gente está fazendo esse vídeo, as televisões OLED aumentaram bastante de preço, então a OLED C1 está bem mais cara que a televisão Q80, por isso que eu não estou fazendo essa comparação aqui nesse vídeo. Mas se vocês quiserem muito que futuramente a gente faça um vídeo exclusivo só comparando a OLED C1 com a Q80, por exemplo, é só comentar aqui embaixo. Só que ainda tem uma outra dúvida que pode surgir na cabeça das pessoas que estão pensando em pegar a televisão Q80. Eu já vi algumas pessoas perguntando o seguinte: eu tô ali pensando em pegar a Q80, mas será que a televisão Q60 ou então a televisão Q70 da Samsung já não é boa o suficiente? Será que realmente vale a pena pagar mais caro na televisão Q80 da Samsung? Respondendo essa questão de forma bem direta, pessoal, existe especialmente duas coisas onde eu acho que a televisão Q80 de fato se destaca bastante comparado a essas outras duas televisões. Primeiro é na questão do som, como eu já falei em outros vídeos, o som da Q80 é sim bem superior se comparado ao som da Q70 e da Q60, não que o som delas sejam ruins, mas sim, a televisão Q80 tem um som que é bem melhor. Então eu acho interessante você ver se o som é uma característica importante para você. Se for, então sim, a Q80 pode ser uma opção interessante. No meu caso, por exemplo, só para servir de ilustração, na minha casa, na minha televisão principal, geralmente quando eu estou vendo um filme ou jogando um jogo de videogame, geralmente eu uso um fone de ouvido. Então, pelo menos para mim, se o som da televisão é nota 10 ou se é nota 7, por exemplo, não acaba interferindo muito. Mas se eu fosse, por exemplo, uma pessoa que sempre estou ali usando o som da televisão, talvez já é algo mais interessante para você ficar atento. E a segunda questão onde a televisão Q80 também tem uma boa vantagem é na profundidade do nível de preto da televisão. O nível de preto da televisão Q80 é melhor por conta do recurso de escurecimento local que as outras televisões não possuem, e além disso, pegando a Q80, tu corre o menos risco de dar azar e de pegar um modelo que tenha vazamento de luz, por exemplo. Então essa é uma outra vantagem da Q80. Só que mais uma vez é interessante você ver se esse é um recurso interessante para você. Se você geralmente vai usar a televisão no escuro, ter o recurso de escurecimento local é algo que provavelmente você vai aproveitar. Agora, se você vai usar a televisão mais em um ambiente claro, talvez o recurso de escurecimento local não tenha um impacto tão grande assim. Então a dica que eu dou mesmo para vocês, pessoal, é vocês verem se essas duas coisas, especialmente que a televisão Q80 tem de melhor, é algo que na prática você vai aproveitar. Se você acha que sim, então sim, acho que vale a pena pegar a Q80. Se você acha que não vai aproveitar tanto esses dois recursos que eu mencionei, então talvez seja interessante sim economizar um pouco de dinheiro e ir na Q60 ou Q70. Obviamente que tem outras diferenças, tá? Eu pontuei essas duas diferenças, que são as diferenças que eu vi mais claramente na hora ali de ligar e comparar essas televisões. E também tem outro detalhe super importante que eu quase ia esquecendo de falar para vocês, que é o seguinte: é sempre bom destacar que a televisão
Q80A de 50 polegadas, ela possui coisas a menos se comparada aos modelos maiores, tá? Então se você está pensando em pegar o modelo de 50 polegadas da Q80A, é bom ficar atento em relação a isso. A gente também já fez um vídeo no canal falando só sobre o modelo de 50 polegadas, a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição e lá a gente explica para vocês quais são as principais diferenças, tá? Eu não vou trazer todas as informações nesse vídeo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então vou colocar os links aqui embaixo para vocês acessarem caso estejam interessados. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Alguém aí tem a televisão Q80A? O que tá achando da televisão? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários, o seu feedback aí sobre a televisão, até mesmo para estar ajudando outros usuários que talvez ainda estejam na dúvida. Também podem ficar à vontade para fazer críticas, elogios, sugestões aqui embaixo no campo de comentários. E mais uma vez lembrando, pessoal, o apoio de vocês é extremamente importante nesse vídeo, dando gostei, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, e se vocês querem economizar dinheiro comprando a sua televisão, mais uma vez aqui embaixo vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Valeu quem acompanhou até aqui, valeu, falou e até a próxima!